As parábolas de Jesus não foram contadas para entreter, mas para transformar. Histórias simples, com personagens comuns, um pastor, uma mulher, um pai, um juiz, escondem verdades eternas capazes de revelar quem somos e quem é Deus. No Evangelho de Lucas, essas parábolas se tornam um espelho da alma, confrontando nossa indiferença, despertando arrependimento e revelando a alegria do céu quando um coração volta para o Pai. Hoje vamos mergulhar nessas narrativas que atravessam os séculos e continuam vivas, chamando cada um de nós a uma decisão. O poder transformador das parábolas. As parábolas de Jesus se destacam como uma das formas mais marcantes de ensino registradas nos evangelhos. Diferente dos discursos longos e das leis detalhadas do Antigo Testamento, ele usava histórias simples, repletas de imagens do cotidiano. Um agricultor lançando sementes, uma mulher acendendo uma lamparina, um pastor em busca de sua ovelha perdida. Essa linguagem acessível permitia que todos, do mais erudito escriba ao mais simples camponês, compreendessem os princípios do reino de Deus. Contudo, por trás dessa simplicidade havia profundidade, pois cada parábola exigia não apenas entendimento intelectual, mas abertura espiritual. Jesus usava as parábolas como uma chave que separava ouvintes superficiais de corações atentos. Em Mateus 13, 10 e 11, quando os discípulos perguntaram por que ele falava por meio de parábolas, a resposta foi clara: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ou seja, a parábola tinha um efeito duplo: revelar aos humildes e ocultar dos orgulhosos. Assim, os que buscavam com sinceridade encontravam tesouros escondidos, enquanto os que apenas criticavam saíam de mãos vazias. O Evangelho de Lucas preserva de forma especial essa dimensão prática e espiritual das parábolas. Ao longo de seus capítulos, vemos histórias que confrontam a arrogância, que oferecem consolo aos quebrantados e que chamam à decisão imediata. Elas não são meras ilustrações religiosas, mas convites urgentes à transformação da vida. Quando Jesus falava, não estava preocupado em entreter, mas em gerar mudança no interior humano. Por isso, cada narrativa carrega consigo o peso da eternidade. É importante perceber que os personagens das parábolas são comuns. Um pai e dois filhos, um juiz e uma viúva, um rico e um mendigo. Essa escolha não foi por acaso. Jesus queria mostrar que os dilemas do reino de Deus se revelam justamente no ordinário, naquilo que vivemos todos os dias. Dessa forma, ele nos lembra que as maiores lições espirituais não estão em experiências grandiosas ou espetáculos sobrenaturais, mas nas pequenas atitudes, nas escolhas diárias e nas respostas que damos a Deus. Estudar essas parábolas, portanto, não é apenas exercício de interpretação bíblica, mas também um exame de consciência. A pergunta que devemos carregar é: o que Jesus quer transformar em mim por meio dessa história? Cada parábola é como um espelho, refletindo a realidade de nossa condição humana, revelando nossa necessidade de graça e apontando para o caráter de um Deus que busca, perdoa e restaura. Assim, elas não se limitam ao passado, mas continuam vivas e atuais para cada geração. As parábolas também revelam o método pedagógico de Cristo. Ele não impunha a verdade como um peso, mas a apresentava em forma de enigma para provocar reflexão. Esse estilo de ensino exigia que o ouvinte se colocasse como participante da narrativa, ora como o filho que foge, ora como o irmão que julga, ora como o servo que falha em administrar. Dessa maneira, não havia espaço para neutralidade. Todos se viam desafiados a tomar posição diante do reino de Deus. Por fim, a introdução às parábolas nos prepara para um mergulho profundo em 12 ensinamentos presentes no Evangelho de Lucas. Elas falam de arrependimento e festa, de juízo e graça, de fidelidade e esperança. Mais do que textos antigos, são convites vivos que ecoam até hoje.
como afirmou o próprio Jesus em Lucas 11:28. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. O convite está lançado: ouvir, compreender e permitir que cada parábola transforme não apenas a mente, mas também o coração. A parábola do rico e Lázaro. Jesus apresentou essa parábola em um contexto onde muitos fariseus estavam apegados às riquezas e acreditavam que a prosperidade era sinal automático da bênção divina. Para desmascarar essa visão superficial, ele contou a história de dois personagens que viveram realidades completamente diferentes. Um homem rico, vestido de púrpura e linho finíssimo, desfrutando de banquetes diários, e Lázaro, um mendigo coberto de feridas, deitado à porta daquele homem, ansiando pelas migalhas que caíam da mesa. É uma cena de contraste radical, abundância de um lado, miséria do outro e a indiferença que separava esses mundos. Com o passar do tempo, tanto o rico quanto Lázaro enfrentam o destino inevitável, a morte. Aqui ocorre a grande reviravolta da história. O mendigo, esquecido pelos homens, é levado pelos anjos ao seio de Abraão, expressão que simboliza consolo, honra e comunhão. Já o rico, que em vida desfrutou de todos os prazeres, é lançado em tormentos no Hades. O choque é imediato e intencional. Os papéis se invertem, revelando que os critérios de Deus são diferentes dos valores humanos. A vida após a morte não pode ser comprada com ouro, mas é determinada pela condição do coração diante do Criador. No tormento, o rico levanta os olhos e clama por alívio. Pede a Abraão que envie Lázaro para refrescar sua língua com apenas uma gota d'água. O detalhe é impressionante. O homem que nunca se importou em aliviar a dor de Lázaro agora implora por compaixão daquele que desprezou. Abraão, porém, lhe responde com firmeza. Em vida, ele recebeu os bens, enquanto Lázaro enfrentou males. Agora a situação é irreversível. Entre eles, existe um grande abismo, intransponível, que simboliza a impossibilidade de mudar o destino após a morte. Em sua agonia, o rico muda o pedido e suplica que Lázaro seja enviado à sua casa para avisar seus 5 irmãos, a fim de que não tenham o mesmo fim. A resposta de Abraão ecoa como advertência eterna. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Em outras palavras, a revelação de Deus já está disponível em sua palavra, e quem a rejeita não será convencido nem mesmo diante de milagres ou ressurreições. É um alerta poderoso sobre a suficiência das Escrituras como guia de fé e arrependimento. Essa parábola não condena a riqueza em si, mas a indiferença diante da necessidade e a dureza do coração que se recusa a ouvir a voz de Deus. O rico não é lembrado por ter cometido crimes, mas por ter ignorado o sofrimento de alguém que estava à sua porta. Essa omissão revela uma espiritualidade vazia, incapaz de produzir frutos de amor e compaixão. Jesus mostra que a verdadeira fé se manifesta em obras de misericórdia e em sensibilidade para com os necessitados. Além disso, a história aponta para a urgência do arrependimento no tempo presente. Após a morte, não há segundas chances. O apelo é claro. É agora, enquanto há vida, que devemos ouvir a voz de Deus, abrir o coração para sua palavra e viver em conformidade com seus mandamentos. O apóstolo Paulo reforça essa ideia em 2 Coríntios 6:2. Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Não se trata de esperar sinais extraordinários, mas de responder hoje ao convite do Senhor. Por fim, essa parábola também antecipa o maior sinal de todos, a ressurreição. Mesmo assim, Abraão alerta que muitos ainda resistiriam. E, de fato, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, muitos líderes religiosos continuaram endurecidos. O contraste entre o rico e Lázaro é um espelho para nós. Como temos vivido? Temos fechado os olhos às necessidades à nossa volta? Estamos confiando em riquezas passageiras ou na palavra eterna? O destino final de cada um depende não da posição social, mas da resposta sincera ao chamado divino.
A parábola da ovelha perdida. O Evangelho de Lucas nos apresenta um momento emblemático. Jesus está cercado por publicanos e pecadores, pessoas marginalizadas pela sociedade religiosa da época. Os fariseus e escribas, incomodados, murmuravam: "Este recebe pecadores e come com eles." Diante dessa crítica, Jesus decide contar uma parábola que revela o coração do Pai, desconstruindo a visão elitista dos líderes religiosos e exaltando o valor único de cada alma. É nesse cenário que nasce a história da ovelha perdida. Ele pergunta: "Qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la?" Essa pergunta já traz uma provocação, pois muitos poderiam considerar que perder apenas uma ovelha não seria motivo de preocupação. Porém, para o verdadeiro pastor, cada uma é insubstituível. Jesus não fala de um número, mas de indivíduos com identidade e importância diante de Deus. O gesto do pastor ao encontrar a ovelha é ainda mais surpreendente. Ele não a repreende, nem a pune pelo desvio. Ao contrário, cheio de júbilo, coloca-a sobre os ombros e a leva de volta para casa. A imagem é poderosa. O peso da ovelha é sustentado pelo pastor, assim como o peso do nosso pecado é carregado por Cristo. Essa cena traduz o amor que não mede esforços para restaurar, mesmo quando alguém se perde voluntariamente. Chegando em casa, o pastor não celebra sozinho. Ele reúne amigos e vizinhos e convida todos a se alegrarem com ele. Isso mostra que o arrependimento não é apenas um ato individual, mas um motivo de festa comunitária no céu e na terra. Jesus conclui afirmando: "Haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento." Essa declaração inverte a lógica humana, valorizando a restauração de um perdido acima da manutenção de muitos acomodados. A mensagem central da parábola é clara: Deus não desiste de ninguém. O mundo pode considerar alguém insignificante ou irrecuperável, mas o coração divino se move em busca até de um só. Esse ensinamento confronta a mentalidade de indiferença e chama os discípulos a imitarem o exemplo do pastor. Se o céu se alegra por um arrependido, também nós devemos cultivar compaixão e investir em resgatar aqueles que se afastaram. A figura da ovelha perdida também nos lembra de nossa própria fragilidade. Somos propensos a nos desviar, vulneráveis a perigos e incapazes de voltar sozinhos. Sem o cuidado do pastor, seríamos presas fáceis para as adversidades espirituais. O Salmo 23 ecoa esse mesmo cuidado: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Essa relação íntima entre ovelha e pastor aponta para a dependência total que devemos ter de Deus. Assim, a parábola da ovelha perdida não é apenas uma história sobre alguém distante, mas um lembrete pessoal de que, em algum momento, cada um de nós já precisou ser carregado nos ombros do bom pastor. É também um convite para que tenhamos o mesmo olhar de amor e persistência, buscando os que estão fora do aprisco. No reino de Deus, ninguém é descartável. Cada vida importa, e cada arrependimento se transforma em celebração diante do trono celestial. A parábola da dracma perdida. Após falar sobre a ovelha perdida, Jesus apresenta outra parábola com o mesmo tema central: o valor do que está perdido. Agora, em vez de um pastor e suas ovelhas, ele fala de uma mulher simples que possuía 10 dracmas. Essas moedas não eram apenas dinheiro. Podiam fazer parte de um dote, de uma herança ou até mesmo ter significado sentimental. Perder uma delas, portanto, não era irrelevante. Jesus quer mostrar que diante de Deus, cada pessoa é preciosa, independentemente de quão pequena possa parecer aos olhos humanos. A atitude da mulher é descrita em detalhes. Ao perceber a perda, ela não cruza os braços, mas acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrar a moeda.
Essa busca incansável demonstra o zelo de Deus pela humanidade. Ele não mede esforços para resgatar os que se afastaram, iluminando os caminhos sombrios e removendo a poeira que esconde a verdadeira identidade de seus filhos. A insistência da mulher é reflexo da perseverança divina. Quando finalmente encontra a moeda, a mulher não guarda a alegria para si. Ela convoca amigas e vizinhas e as chama para celebrar juntas. Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Essa reação mostra que a restauração não é apenas um alívio pessoal, mas uma vitória coletiva. Da mesma forma, o céu inteiro participa da festa quando um pecador retorna ao arrependimento. A alegria é compartilhada, porque cada alma redimida enriquece a comunidade do reino. A dracma perdida também simboliza o valor intrínseco que cada ser humano possui diante de Deus. A moeda, mesmo caída no pó e escondida na sujeira, não perde o seu valor. Assim também, uma vida afastada de Deus não deixa de ser preciosa. O pecado pode manchar, mas não pode apagar a marca da imagem divina em nós. É por isso que o Pai continua buscando os perdidos com tanto empenho, porque para Ele ninguém é descartável. Esse ensino confronta a tendência de rotular pessoas como inúteis ou sem esperança. Para a sociedade, uma moeda a menos poderia ser insignificante. Para Deus, porém, cada vida é insubstituível. O profeta Isaías já havia revelado esse sentimento divino ao dizer: Tu és precioso aos meus olhos e eu te amo. Isaías 43:4. A parábola, portanto, reforça que a dignidade e o valor de cada pessoa não estão no que ela produz ou aparenta, mas no amor do Criador. Ao mesmo tempo, a busca da mulher é uma metáfora para a ação da igreja. Assim como ela acende a candeia e varre a casa, a comunidade cristã é chamada a iluminar e remover obstáculos para que os perdidos sejam encontrados. A missão evangelizadora não é opcional, mas expressão prática do coração de Deus. Celebrar a restauração exige antes disposição para procurar diligentemente aqueles que ainda não retornaram. Portanto, a parábola da dracma perdida nos ensina 3 verdades fundamentais: o valor imutável de cada ser humano, a insistência divina em buscar os afastados e a alegria celestial quando alguém é restaurado. Mais do que uma história antiga, é um chamado vivo para enxergarmos cada pessoa como única e indispensável aos olhos de Deus. Se o céu inteiro se alegra por um arrependido, também nós devemos aprender a valorizar, buscar e celebrar cada vida que retorna ao Senhor. A parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo é talvez a mais conhecida de todas as histórias contadas por Jesus, não apenas pela beleza narrativa, mas pela profundidade espiritual que carrega. Ela começa com um jovem que, em um gesto ousado, pede ao pai sua parte da herança antes mesmo da morte dele. Esse pedido, culturalmente, soava como uma afronta, pois era como declarar: quero os bens, mas não quero a sua presença. Mesmo assim, o pai reparte os haveres, revelando paciência e respeito pela liberdade do filho. O jovem reúne seus bens e parte para uma terra distante. Ali, longe do lar e da voz paterna, desperdiça tudo em uma vida dissoluta. O texto de Lucas descreve que, quando a fome chega, ele se vê reduzido a cuidar de porcos, tarefa impura e humilhante para qualquer judeu. O contraste é chocante. Aquele que possuía abundância, agora deseja comer a comida dos animais. É nesse ponto de ruína que acontece a virada da história. O texto diz: caindo em si, ele reconhece a realidade de sua condição. Esse momento de reflexão é fundamental. O filho pródigo percebe que até os trabalhadores de seu pai viviam melhor do que ele naquele estado miserável. Então, decide levantar-se e retornar, não exigindo direitos, mas disposto a assumir a posição de servo. Aqui está a essência do arrependimento: reconhecer o erro,
mudar de direção e confiar na misericórdia do Pai. A decisão de voltar já revela um coração quebrantado, pronto para a restauração. O reencontro é uma das cenas mais emocionantes das Escrituras. Quando o filho ainda estava longe, o pai o avista, corre ao seu encontro, abraça-o e o beija. Em vez de esperar explicações, o pai se adianta com compaixão. Ele ordena que tragam a melhor roupa, o anel e as sandálias, símbolos de restauração da dignidade e da filiação. O novilho cevado é sacrificado e a casa inteira se enche de música e festa. O filho que estava morto reviveu. O que estava perdido foi achado. Mas a parábola não termina aí. O filho mais velho, que permanecera em casa e servira com obediência, reage com indignação ao ver a celebração pelo retorno do irmão. Ele não entende a graça do pai e se sente injustiçado, comparando méritos e esforços. Sua postura revela que é possível estar fisicamente perto, mas distante em coração. Ele também precisa de transformação, pois o orgulho e a falta de compaixão o impedem de entrar na festa. O pai, então, sai ao encontro do filho mais velho, assim como correu para abraçar o mais novo. Essa atitude mostra que o amor do Pai alcança tanto os que se perdem longe, em pecados visíveis, quanto os que se perdem dentro de casa, escondidos atrás da religiosidade e do senso de justiça própria. Ambos precisam compreender que o relacionamento com o Pai não se baseia em méritos, mas em graça. O convite é claro: todos são chamados a entrar e se alegrar no banquete do perdão. A parábola do filho pródigo, portanto, é um retrato da natureza divina e da condição humana. Ela nos mostra que Deus nunca fecha a porta para quem se arrepende, que o retorno é sempre possível e que a restauração é completa. Ao mesmo tempo, confronta os corações endurecidos que não compreendem a alegria do perdão. Em cada geração, o eco dessa história permanece. Todos somos chamados a reconhecer nossa necessidade, levantar-nos e voltar ao Pai, que corre para nos abraçar e nos devolver nossa verdadeira identidade. A parábola do administrador infiel Jesus, após ensinar sobre o amor de Deus pelos perdidos, traz uma parábola que à primeira vista soa enigmática, a do administrador infiel. Diferente das histórias anteriores, que falavam de alegria e restauração, aqui ele aborda a seriedade da responsabilidade com aquilo que nos é confiado. O enredo apresenta um homem rico que descobre que seu administrador estava desperdiçando seus bens. Confrontado com a denúncia, o patrão decide demiti-lo e exige a prestação de contas. A tensão da parábola começa exatamente aqui. O administrador, diante da crise, precisa agir rápido. Sem forças para trabalhar a terra e envergonhado demais para mendigar, o administrador trama uma saída estratégica. Ele chama os devedores de seu senhor e renegocia as dívidas, reduzindo consideravelmente os valores devidos. Um que devia 100 medidas de azeite passa a dever 50. Outro que devia 100 medidas de trigo passa a dever 80. Essa manobra, embora desonesta, lhe garantiria a gratidão e talvez abrigo futuro na casa desses devedores. O que choca os ouvintes é que o Senhor, ao saber disso, elogia a astúcia do administrador. Esse elogio não significa aprovação moral da atitude, mas reconhecimento de sua inteligência e rapidez em agir. Jesus então usa esse exemplo para ensinar que os filhos das trevas muitas vezes demonstram mais sagacidade no lidar com os desafios do que os filhos da luz. A parábola é um chamado para que os discípulos não sejam ingênuos nem negligentes, mas usem os recursos presentes com visão de eternidade. O contraste está claro. Se até o injusto age com prontidão, quanto mais deveriam agir os que conhecem a verdade. A lição central é que tudo o que temos não nos pertence de fato. Somos apenas administradores. Dinheiro, tempo, dons, oportunidades, tudo é confiado por Deus. E um dia cada um de nós terá de prestar contas.
A questão não é apenas se acumulamos ou desperdiçamos, mas como usamos o que recebemos em favor do reino. Jesus ensina que até as riquezas, chamadas de injustas, podem ser instrumentos para gerar frutos espirituais quando empregadas com sabedoria e generosidade. Em seguida, ele estabelece um princípio que atravessa os séculos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. A fidelidade não começa em grandes responsabilidades, mas nas pequenas decisões do cotidiano. É no uso das coisas simples, aparentemente sem importância, que revelamos a quem realmente servimos. O dinheiro pode ser útil, mas jamais deve se tornar senhor da vida. Por isso, Jesus encerra a parábola com uma declaração decisiva. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar ao outro, ou se apegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui, ele coloca diante de nós um divisor de águas. Ou escolhemos viver para o reino, usando os recursos como servos fiéis, ou acabaremos escravizados pelo poder ilusório do dinheiro. Não há meio termo. A lealdade do coração será sempre revelada. A parábola do administrador infiel, portanto, não nos convida a imitar sua desonestidade, mas sua prontidão em agir diante da crise. É uma chamada à consciência. Tudo o que temos é empréstimo divino e será cobrado um dia. A verdadeira sabedoria está em usar os bens passageiros para gerar impacto eterno. O discípulo que entende isso vive com liberdade, sabendo que o dinheiro é apenas um servo e que o verdadeiro Senhor é Deus. Assim, a vida ganha propósito e as escolhas diárias tornam-se testemunho de fidelidade. A parábola da torre e do rei guerreiro. Enquanto caminhava em direção a Jerusalém, Jesus era seguido por uma grande multidão. Muitos queriam estar perto dele por curiosidade, outros em busca de milagres, e alguns acreditavam que acompanhá-lo seria suficiente para herdar bênçãos. É nesse contexto que ele apresenta uma das parábolas mais desafiadoras: a do homem que deseja construir uma torre e a do rei que se prepara para a guerra. Ambas têm o mesmo objetivo: mostrar que seguir Jesus exige cálculo, decisão consciente e disposição para renunciar a tudo. Na primeira cena, Jesus fala de alguém que deseja edificar uma torre. Antes de lançar os alicerces, é necessário sentar-se, calcular a despesa e verificar se terá meios para concluí-la. Caso contrário, corre o risco de se tornar motivo de zombaria. Este homem começou a construir e não pôde terminar. Aqui, a torre simboliza o discipulado, uma vida de compromisso com Cristo. O ensino é claro: seguir Jesus não pode ser fruto de impulso, mas de escolha firme, feita com clareza sobre os custos envolvidos. Em seguida, Jesus apresenta outra imagem: um rei prestes a enfrentar uma batalha. Ele precisa avaliar se com 10.000 soldados pode vencer o inimigo que vem contra ele com 20.000. Se não tiver condições, deve buscar um acordo de paz, enquanto ainda há tempo. Assim como no exemplo da torre, o princípio é o mesmo. Antes de entrar em um caminho, é preciso considerar as consequências. O discipulado não é uma aventura cega, mas uma entrega total, que exige reflexão e coragem. Ao unir essas duas imagens, Jesus alerta contra a superficialidade de um segmento sem raízes. Muitos podem se emocionar e começar a jornada com entusiasmo, mas desistem diante das dificuldades porque nunca calcularam o preço. Seguir Cristo significa, em muitas situações, abrir mão de status, de prazeres, de seguranças humanas e até de relacionamentos. O próprio Mestre resume com palavras fortes: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Esse chamado à renúncia não é um fardo, mas um convite à liberdade. Jesus não promete uma caminhada sem desafios,
mas garante que o custo de segui-lo é infinitamente menor que o custo de viver sem ele. Construir sem planejamento resulta em ruína. Lutar sem preparo leva à derrota, mas entregar a vida ao Senhor traz segurança eterna. O discipulado, portanto, não é um acréscimo à vida antiga, mas uma nova vida, fundamentada na prioridade absoluta de Cristo. O contraste com os líderes religiosos é evidente. Muitos deles cumpriam rituais externos, mas nunca entregaram o coração a Deus. O cálculo que Jesus exige não é meramente financeiro ou estratégico, mas espiritual. É avaliar se estamos dispostos a colocar tudo no altar, confiando que o valor da eternidade supera qualquer perda momentânea. Essa é a verdadeira matemática do reino: perder para ganhar, renunciar para herdar, morrer para viver. A parábola da torre e do rei guerreiro permanece como um alerta para cada geração de cristãos. Seguir Jesus não é moda passageira nem tradição herdada, mas uma escolha de vida que precisa ser renovada todos os dias. Quem aceita o chamado deve estar preparado para críticas, sacrifícios e provações, mas também para experimentar a presença constante do Mestre. A renúncia não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria, pois apenas quem solta as amarras deste mundo pode desfrutar da verdadeira liberdade em Cristo. A parábola do servo inútil Jesus, após falar sobre o custo do discipulado, ensina algo ainda mais profundo: a postura que seus seguidores devem ter diante de Deus. Ele apresenta a cena de um servo que, após trabalhar arduamente no campo, volta para casa. Naturalmente, esperaríamos que o Senhor o recompensasse, convidando-o a descansar e comer primeiro. Mas, na parábola, a ordem é outra. O servo deve preparar a refeição do seu senhor e continuar servindo, só depois poderá se alimentar. Essa inversão de expectativas desconstrói o senso humano de mérito. O mestre questiona: porventura terá de agradecer ao servo porque fez o que lhe havia sido ordenado? A resposta é negativa. O servo apenas cumpriu sua obrigação. Jesus aplica essa cena aos discípulos e conclui: assim também vós, depois de haverdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Dessa declaração não diminui o valor do serviço, mas coloca em perspectiva nossa posição diante do Senhor. Na cultura daquela época, os ouvintes entendiam bem a relação entre senhor e servo. Um escravo não acumulava méritos, nem exigia reconhecimento por cumprir suas tarefas. Jesus usa essa imagem para ensinar que a obediência ao Pai não deve ser vista como moeda de troca, mas como expressão natural de quem já recebeu graça. A ênfase está na humildade. O discípulo não deve se orgulhar de sua dedicação, mas reconhecer que tudo já é fruto da bondade de Deus. Essa parábola confronta diretamente a tendência humana de buscar aplausos e recompensas. Muitos fariseus acreditavam que sua religiosidade exemplar lhes garantia crédito diante de Deus. Porém, Jesus revela que ninguém pode barganhar com o Criador. Não importa quantas boas obras realizemos, todas elas são insuficientes para comprar a salvação. Somos chamados a servir não para conquistar algo, mas porque já fomos alcançados pela misericórdia divina. Ao mesmo tempo, a parábola não desvaloriza o serviço, mas purifica a motivação por trás dele. Servir a Deus é um privilégio, não um peso. O verdadeiro discípulo encontra alegria em obedecer, mesmo sem reconhecimento humano. É como Paulo declara em Colossenses 3:23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. O foco não está no aplauso terreno, mas na fidelidade diante do Senhor. Esse ensino também nos protege contra a arrogância espiritual. Se nos vangloriamos das nossas obras, corremos o risco de nos tornarmos como o fariseu que orava comparando-se ao publicano. Ao nos reconhecermos como servos inúteis, lembramos que nossa suficiência não vem de nós, mas de Deus.
É Ele quem nos capacita, nos sustenta e nos recompensa de acordo com sua graça. Assim, a humildade se torna a marca essencial do verdadeiro discípulo. Portanto, a parábola do servo inútil nos convida a revisar nosso coração. Será que servimos esperando aplausos? Será que obedecemos pensando em recompensas? Jesus nos chama a uma obediência despretensiosa, sincera e contínua, que não busca méritos, mas honra ao Senhor. O privilégio não está em ser exaltado, mas em poder servir. Esse é o espírito do discipulado. Reconhecer que, mesmo fazendo tudo o que nos foi ordenado, ainda dependemos inteiramente da graça de Deus. A parábola do servo inútil Jesus, após falar sobre o custo do discipulado, ensina algo ainda mais profundo: a postura que seus seguidores devem ter diante de Deus. Ele apresenta a cena de um servo que, após trabalhar arduamente no campo, volta para casa. Naturalmente, esperaríamos que o Senhor o recompensasse, convidando-o a descansar e comer primeiro. Mas na parábola, a ordem é outra. O servo deve preparar a refeição do seu senhor e continuar servindo. Só depois poderá se alimentar. Essa inversão de expectativas desconstrói o senso humano de mérito. O mestre questiona: porventura terá de agradecer ao servo porque fez o que lhe havia sido ordenado? A resposta é negativa. O servo apenas cumpriu sua obrigação. Jesus aplica essa cena aos discípulos e conclui: assim também vós, depois de haverdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Essa declaração não diminui o valor do serviço, mas coloca em perspectiva nossa posição diante do Senhor. Na cultura daquela época, os ouvintes entendiam bem a relação entre senhor e servo. Um escravo não acumulava méritos nem exigia reconhecimento por cumprir suas tarefas. Jesus usa essa imagem para ensinar que a obediência ao Pai não deve ser vista como moeda de troca, mas como expressão natural de quem já recebeu graça. A ênfase está na humildade. O discípulo não deve se orgulhar de sua dedicação, mas reconhecer que tudo já é fruto da bondade de Deus. Essa parábola confronta diretamente a tendência humana de buscar aplausos e recompensas. Muitos fariseus acreditavam que sua religiosidade exemplar lhes garantia crédito diante de Deus. Porém, Jesus revela que ninguém pode barganhar com o Criador. Não importa quantas boas obras realizemos, todas elas são insuficientes para comprar a salvação. Somos chamados a servir não para conquistar algo, mas porque já fomos alcançados pela misericórdia divina. Ao mesmo tempo, a parábola não desvaloriza o serviço, mas purifica a motivação por trás dele. Servir a Deus é um privilégio, não um peso. O verdadeiro discípulo encontra alegria em obedecer, mesmo sem reconhecimento humano. É como Paulo declara em Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. O foco não está no aplauso terreno, mas na fidelidade diante do Senhor. Esse ensino também nos protege contra a arrogância espiritual. Se nos vangloriamos das nossas obras, corremos o risco de nos tornarmos como o fariseu que orava comparando-se ao publicano. Ao nos reconhecermos como servos inúteis, lembramos que nossa suficiência não vem de nós, mas de Deus. É Ele quem nos capacita, nos sustenta e nos recompensa de acordo com sua graça. Assim, a humildade se torna marca essencial do verdadeiro discípulo. Portanto, a parábola do servo inútil nos convida a revisar nosso coração. Será que servimos esperando aplausos? Será que obedecemos pensando em recompensas? Jesus nos chama a uma obediência despretensiosa, sincera e contínua, que não busca méritos, mas honra ao Senhor. O privilégio não está em ser exaltado, mas em poder servir. Esse é o espírito do discipulado.
Reconhecer que, mesmo fazendo tudo o que nos foi ordenado, ainda dependemos inteiramente da graça de Deus. A parábola do fariseu e do publicano Jesus direciona essa parábola a pessoas que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Ele apresenta dois homens que sobem ao templo para orar. O primeiro é um fariseu, representante da elite religiosa, respeitado pela sociedade por sua disciplina e rigor na lei. O segundo é um publicano, cobrador de impostos, visto como traidor e pecador, rejeitado pela comunidade. Ambos vão ao mesmo lugar e com o mesmo propósito, mas a diferença está no coração com que se aproximam de Deus. O fariseu ora de si para si mesmo, exaltando sua religiosidade. Ele agradece por não ser como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, e, em especial, por não ser como aquele publicano que estava ali. Ele enumera suas práticas religiosas, jejua 2 vezes por semana e entrega o dízimo de tudo o que ganha. Sua oração, no entanto, não é dirigida a Deus, mas a si mesmo. É uma oração de comparação, centrada em méritos humanos, que revela orgulho e desprezo pelos outros. O publicano, por sua vez, permanece à distância. Não ousa levantar os olhos ao céu, bate no peito em sinal de arrependimento e clama: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ele não apresenta currículos, não tenta se justificar, nem aponta erros alheios. Reconhece apenas sua própria miséria e necessidade de perdão. Sua postura humilde e quebrantada contrasta radicalmente com a arrogância do fariseu. Jesus revela que a sinceridade e a humildade valem mais do que práticas externas sem coração. Ao concluir, Jesus surpreende os ouvintes. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Aquele que era desprezado pela sociedade saiu perdoado. Aquele que era exaltado pelos homens saiu vazio. Essa inversão escandaliza a lógica humana, mas revela a justiça divina. Deus não se impressiona com aparências nem com rituais ostentados. Ele olha para o coração e exalta os humildes. A lição é resumida na frase que ecoa por toda a Escritura: todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Dessa verdade atravessa os séculos, lembrando-nos que a soberba fecha portas, mas a humildade abre caminho para a graça. O publicano não tinha obras para mostrar, mas tinha fé em um Deus misericordioso. O fariseu tinha obras em abundância, mas não tinha espaço para depender da graça. Essa parábola denuncia o perigo da religiosidade sem arrependimento. Podemos frequentar templos, praticar disciplinas espirituais e até cumprir mandamentos, mas se o coração não estiver quebrantado, a oração se torna vazia. Deus não rejeita práticas piedosas, mas rejeita a arrogância que transforma a devoção em palco para exibir superioridade. O verdadeiro culto nasce da consciência de que nada podemos oferecer além da nossa necessidade de perdão. Assim, a parábola do fariseu e do publicano nos convida a revisar nossa postura diante de Deus. Oramos como quem se compara aos outros ou como quem reconhece sua dependência? Buscamos reconhecimento humano ou buscamos a misericórdia divina? Jesus mostra que a verdadeira oração não é medida pela eloquência das palavras, mas pela sinceridade do coração. No final, o publicano nos ensina a atitude que devemos ter: aproximar-se de Deus em humildade, confiando apenas em sua graça. A parábola dos lavradores maus. Jesus contou essa parábola em um momento de confronto direto com os líderes religiosos de Israel. Eles questionavam sua autoridade e buscavam motivos para acusá-lo. Em resposta, ele narra a história de um homem que planta uma vinha, arrenda-a a lavradores e parte para longe. No tempo certo, envia servos para receber dos frutos, mas eles são agredidos e expulsos. A sequência se repete com vários servos, até que, por fim, o dono decide enviar seu filho amado, acreditando que será respeitado. O enredo toma um rumo trágico.
Os lavradores, ao verem o filho, tramam sua morte. Movidos pela ganância, dizem: este é o herdeiro, vamos matá-lo para que a herança seja nossa. Então, lançam-no fora da vinha e o assassinam. É impossível não perceber o simbolismo dessa cena. Os servos representam os profetas, enviados ao longo da história para chamar Israel ao arrependimento, mas repetidamente rejeitados e perseguidos. O filho representa Jesus, o herdeiro enviado pelo Pai, que também seria rejeitado e morto. Jesus então questiona: que fará o dono da vinha? A resposta é dura. Ele virá, exterminará aqueles lavradores maus e entregará a vinha a outros. Essa declaração aponta para o juízo de Deus sobre a liderança religiosa de Israel e para a inclusão dos gentios no plano da salvação. Aqueles que rejeitaram o filho perderiam o privilégio de cuidar da vinha, e outros assumiriam essa responsabilidade. A graça é oferecida, mas exige resposta. Para reforçar o ensino, Jesus cita o Salmo 118, 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. O filho rejeitado se tornaria o fundamento inabalável do reino de Deus. Aqueles que tropeçarem nessa pedra serão despedaçados, e sobre quem ela cair será esmagado. A imagem é forte, mostrando que Cristo não pode ser ignorado ou tratado com indiferença. Ele é a pedra angular que sustenta a obra de Deus. Ao ouvir essas palavras, os escribas e principais sacerdotes entenderam que Jesus falava contra eles. Enfurecidos, procuraram uma forma de prendê-lo, mas temeram a reação do povo. A parábola, portanto, não era apenas uma lição espiritual, mas também uma denúncia profética direta àqueles que conspiravam contra o próprio Filho de Deus. Era uma revelação de seus corações endurecidos e de seu destino, caso continuassem a rejeitar o Messias. Essa parábola nos alerta para o perigo de tomar para si aquilo que pertence a Deus. Os lavradores agiram como donos da vinha, esquecendo que eram apenas arrendatários. Assim também, nós corremos o risco de agir como se nossa vida, nossos dons e nossos bens fossem nossos por direito, quando, na verdade, tudo pertence ao Senhor. A recusa em reconhecer sua autoridade é um caminho que conduz à ruína. No entanto, a mensagem central também é de esperança. A pedra rejeitada se tornou o fundamento da nossa fé. O que os homens desprezaram, Deus exaltou. O filho morto fora da vinha ressuscitou e abriu caminho para a salvação de todos os que creem. Essa parábola é um convite a reconhecer Jesus como o herdeiro legítimo, a entregar a Ele os frutos da nossa vida e a construir sobre a rocha que jamais será abalada. A parábola da figueira e os sinais do tempo. Depois de anunciar palavras duras sobre a destruição do templo e os acontecimentos futuros, Jesus ensina uma parábola simples, porém cheia de significado. Ele aponta para a figueira e para as demais árvores e diz: quando começam a brotar, vós mesmos, ao vê-las, sabeis que o verão já está próximo. Essa observação, tão comum na vida agrícola, é usada para transmitir uma verdade espiritual profunda. Os sinais são dados para despertar discernimento, não para alimentar curiosidade vã. Assim como o brotar das árvores anuncia a mudança de estação, os acontecimentos mencionados por Jesus, guerras, perseguições, abalos na natureza, servem como indicadores de que o reino de Deus está próximo em sua plenitude. Ele não chama os discípulos a viverem em especulações sobre datas, mas a desenvolverem sensibilidade espiritual. O foco não é adivinhar o futuro, mas permanecer vigilante, sabendo que a história caminha para um clímax sob o controle de Deus. Jesus acrescenta uma afirmação impactante. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Muitos estudiosos entendem que ele se referia à destruição de Jerusalém no ano 70 d.C., que foi um marco de juízo e cumprimento parcial das profecias. Ao mesmo tempo, suas palavras apontam para um cumprimento maior no fim dos tempos.
A parábola da figueira, portanto, é tanto um alerta imediato aos discípulos de então, quanto uma advertência atemporal para todos os crentes. O ensino central é que os sinais devem gerar prontidão, não medo. Assim como os agricultores se preparam para a colheita ao ver os sinais da estação, os discípulos devem preparar sua vida espiritual à medida que percebem o cumprimento da palavra. Jesus não alimenta a ansiedade, mas chama a vigilância. A parábola nos lembra que os tempos e estações pertencem a Deus, mas cabe a nós viver atentos, com os olhos fixos em Cristo. Em seguida, Jesus declara: "Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão." Essa frase ressalta a autoridade absoluta de suas promessas. O mundo é transitório, as estruturas se abalam, mas o que Cristo diz permanece para sempre. Esse contraste nos convida a fundamentar nossa vida não em coisas perecíveis, mas na palavra eterna. É uma chamada à confiança, pois mesmo em meio a sinais assustadores, temos a certeza de que a voz do Mestre não falhará. Essa parábola também confronta a indiferença espiritual. Assim como muitos ignoram os sinais da natureza, é possível viver alheio aos sinais de Deus na história. Jesus alerta para que não sejamos pegos de surpresa, mas cultivemos discernimento e sobriedade. O apóstolo Paulo reforça essa ideia em 1 Tessalonicenses 5:6. "Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios." A vigilância é marca dos que realmente creem. Portanto, a parábola da figueira nos ensina a olhar para a realidade com olhos espirituais. Os sinais não são para gerar especulação ou pânico, mas para nos lembrar que o reino de Deus se aproxima e que sua palavra é firme e imutável. Jesus convida seus discípulos a viverem preparados, não com medo, mas com esperança, certos de que a história caminha para o cumprimento da vontade divina. Assim como o verão é inevitável quando as árvores florescem, também é certa a vitória final do reino. A parábola das minas. Jesus contou a parábola das minas quando já se aproximava de Jerusalém, e muitos acreditavam que o reino de Deus se manifestaria imediatamente. Para corrigir essa expectativa apressada, ele apresentou a história de um homem nobre que parte para uma terra distante a fim de receber a autoridade real e depois voltar. Antes de partir, ele entrega 10 minas a seus servos, uma para cada um, e lhes ordena: "Negociai até que eu volte." Essa instrução é o coração da parábola. Viver de forma responsável enquanto se aguarda o retorno do rei. Quando o homem nobre se afasta, alguns de seus concidadãos demonstram rejeição aberta, enviando uma mensagem: "Não queremos que este reine sobre nós." Esse detalhe mostra que, além da fidelidade exigida dos servos, há também resistência declarada ao senhorio do rei. A parábola, portanto, não fala apenas de administração, mas também de lealdade e submissão. Enquanto uns trabalham, outros se rebelam, revelando diferentes atitudes diante da autoridade estabelecida. Ao retornar, já como rei, o homem manda chamar os servos para avaliar o que fizeram com as minas confiadas. O primeiro apresenta o resultado. Sua mina rendeu 10 outras. Ele é elogiado como servo bom e fiel e recebe autoridade sobre 10 cidades. O segundo também apresenta lucro, multiplicando a mina em 5, e é recompensado proporcionalmente. Esses 2 representam aqueles que, com diligência e fé, fazem frutificar os dons, o tempo e as oportunidades que receberam do Senhor. Em contraste, outro servo aparece com um discurso de medo. Ele guardou a mina em um lenço sem arriscar, justificando-se: "Tive medo de ti, porque és homem rigoroso." Sua desculpa, porém, não convence. O rei o chama de servo mau e revela que sua falha não foi falta de recursos, mas falta de confiança. Ele não fez nada com o que recebeu, preferindo paralisar-se pelo temor em vez de agir com fé. O resultado é perda,
Sua mina é tirada e dada ao que tinha 10. O princípio revelado aqui é profundo. A todo o que tem, dar-se-á, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus mostra que no reino de Deus não existe neutralidade. Quem investe o que recebe, mesmo pouco, verá multiplicação e recompensa. Quem enterra seus dons por medo ou descaso, perderá até aquilo que possuía. A vida cristã é um chamado à fidelidade ativa e não à inércia. Além dos servos, a parábola também fala dos inimigos que rejeitaram a autoridade do rei. A sentença sobre eles é dura. Quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Essa parte ilustra o juízo final sobre os que rejeitam Cristo de maneira deliberada. Não se trata apenas de negligência, mas de rebelião contra o senhorio do Rei Eterno. A parábola das minas, portanto, nos lembra que cada um recebeu algo de Deus: talentos, recursos, oportunidades, tempo, e um dia todos prestarão contas. O rei voltará, e a forma como usamos o que ele nos confiou revelará nossa lealdade. Ser fiel no pouco é o caminho para ser honrado no muito. Negligenciar é perder, mas investir com fé é ser recompensado. O chamado de Jesus é claro. Enquanto aguardamos sua volta, devemos viver como servos ativos, multiplicando o que nos foi confiado para a glória do Rei. Ao longo do Evangelho de Lucas, as parábolas de Jesus se revelam não apenas como histórias, mas como espelhos da alma humana. Em cada uma delas, encontramos verdades que nos confrontam e nos consolam. O rico e Lázaro nos alertam sobre a urgência do arrependimento. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo nos mostram o coração de Deus em busca do que se afastou. O administrador infiel nos lembra da responsabilidade em administrar o que recebemos. Todas juntas formam um mosaico que retrata tanto a grandeza divina quanto a fragilidade humana. Essas narrativas revelam o coração de Deus. Um pai que busca, que espera, que perdoa e que celebra cada retorno. Ao mesmo tempo, expõem a dureza do coração humano, inclinado ao orgulho, à indiferença ou à negligência. É por isso que as parábolas não podem ser lidas como simples ilustrações didáticas. Elas são convites vivos, chamados urgentes, para que a palavra penetre em nós e nos transforme de dentro para fora. Jesus não contou essas histórias para preencher o tempo ou para entreter seus ouvintes. Ele as usou como instrumentos de revelação, de julgamento e de graça. Para os humildes, são fonte de consolo e esperança. Para os orgulhosos, são espelhos que expõem sua dureza. A mesma parábola que consola um pecador arrependido pode incomodar um religioso cheio de si. Assim, elas cumprem um papel duplo: revelar e confrontar. As parábolas também nos ensinam sobre vigilância e perseverança. A figueira e os sinais do tempo nos lembram de estar atentos à história. O juiz iníquo e a viúva persistente ensinam sobre a oração constante. O fariseu e o publicano mostram a importância da humildade. Os lavradores maus revelam o perigo da rejeição ao filho. Todas, sem exceção, apontam para a necessidade de fé viva e de entrega total ao reino. Mais do que um conteúdo histórico, as parábolas são atemporais. Elas continuam falando hoje, em um mundo que ainda valoriza o poder, o status e as aparências. Elas nos chamam a olhar além, a enxergar com os olhos da fé e a construir a vida sobre a palavra que não passa. Assim como o agricultor que entende os sinais das estações, também nós somos chamados a discernir os sinais de Deus em nosso tempo e a viver em prontidão. Ao mesmo tempo, cada parábola traz um lembrete de responsabilidade. O servo inútil nos ensina que o privilégio está em servir e não em exigir reconhecimento. As minas nos mostram que cada dom recebido deve ser multiplicado, pois um dia o rei voltará e pedirá contas. O discipulado, portanto, não é passivo.
É ativo, comprometido, exigente e recompensador. É viver de tal maneira que no final possamos ouvir: muito bem, servo bom e fiel. Assim, ao concluir o estudo das parábolas de Lucas, somos convidados a um exercício de reflexão profunda. Em qual personagem me vejo? Sou o filho que se afastou ou o irmão que não sabe perdoar? Sou a moeda perdida ou a mulher que insiste em procurar? Sou o servo que multiplica ou aquele que enterra o que recebeu? Cada parábola abre um espelho diante de nós, e a decisão final cabe a cada um: permitir que a palavra de Cristo transforme nossa vida ou seguir indiferente. Bem-aventurados, porém, são os que ouvem e guardam a palavra de Deus. Lucas 11:28. As parábolas de Jesus não são apenas histórias antigas, mas convites vivos que atravessam os séculos e chegam até nós. Cada uma delas fala do coração de Deus que busca, restaura e celebra, e ao mesmo tempo revelam nossa responsabilidade de responder com fé, humildade e fidelidade. O pastor que carrega a ovelha, a mulher que acende a candeia, o pai que corre para abraçar o filho, todos são retratos de um Deus que não desiste de quem está perdido. Mas as parábolas também nos colocam diante de escolhas. Somos chamados a decidir se viveremos como o rico indiferente ou como Lázaro que confiou em Deus, como o fariseu orgulhoso ou como o publicano humilde, como o servo que multiplicou o que recebeu ou como aquele que enterrou por medo. Elas nos lembram que o tempo da decisão é agora e não depois, porque entre nós e a eternidade existe um abismo que só pode ser atravessado em vida, pela fé em Cristo. No fim, cada parábola é como um espelho. E a pergunta que permanece é: quem você é nessas histórias? Está distante ou voltando para casa? Está preso ao orgulho ou quebrantado diante de Deus? As parábolas não nos deixam neutros. Elas nos chamam a escolher. Que possamos ser encontrados como servos fiéis, atentos aos sinais, humildes na oração e cheios de esperança no retorno do Rei. Porque a palavra dele jamais passará e a festa no céu já está preparada para aqueles que decidem voltar.